E já foi encontrado dentro deste rio cidades da antiga população. Então, quando a presença do Espírito Santo seca dentro de nós, o que vai ser encontrado dentro de nós? Ódio, raiva, desejos lascívios, perturbação, angústia, depressão, vício. Tá vendo? Porque era 4 rios que tinha que alimentar o jardim. E o que tem no jardim que a Bíblia diz resguardando o jardim? 2 querubim, com espada na mão, flamejante. Porque se Adão fosse lá e tocasse no fruto da vida eterna e comesse, ele ia viver erradamente, eternamente. E não vive quem vai para o inferno? Erradamente, eternamente? Então, pessoal, essa revelação que Deus está dando para mim, para você, é importante. Vigie. Quem veio, veio. Quem não veio, problema. Eu vim, não me interessa quem não veio. Se eu vim, porque eu preciso. Se não vieram, porque não precisa. Ou estão trabalhando. Agora, como é que eu vou inventar um trabalho em um dia tão especial desse? Claro, tem uns que não inventam trabalho. Tem uns que o trabalho é daquele dia mesmo. Então eu tenho que ter muito cuidado. Cuidado que o mal ele vai inventar coisinhas em cima da hora de você começar a reunião. Porque eu vou começar as reuniões agora no horário. Quem tem que disciplinar vocês sou eu, não vocês me disciplinar. Ah, ele começa às 7h30. Você vai se lascar. Vai ficar chupando o dedo. Quando chegar aqui, traga a sua oferta, Deus abençoe e vai com Deus. Não adianta ficar com raiva não, porque se nós não botar ordem no nosso momento com Cristo, eu não venho buscar? Tu não faz lá teu vídeo no horário? Ou às vezes fora do horário, não tem problema, mas está sendo feito. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é isto. Ele não vai poder ficar com você a vida toda se você não estiver apto a ouvir o que ele quer falar contigo. O que aconteceu com Saul? Ele foi cheio do Espírito Santo. Não está escrito lá? E ele foi transformado em um novo homem. Mas a Bíblia diz o quê? Que chegou uma hora, quem saiu dele? O Espírito Santo. Então, nós temos que ter muita cautela, porque o mal ele tem trabalhado na vida do povo com este propósito de te desanimar. Olha só o que é que Jesus ele diz aqui agora, ó. 19. Jesus percebeu que queriam lhe fazer perguntas, dizendo: vocês estão discutindo a respeito disto. Eu acabo de falar um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez, um pouco, me verão de novo. Você sabe por causa de que me verão de novo? Porque você pode ter uma segunda chance. Nós não estamos vivendo no mês da glória da segunda casa? Amém. Você pode ter uma segunda chance. Mas vai chegar dia que não vai ter mais chance, não. O problema é quando você pular para o outro lado. Aí diz aí no versículo
20. Em verdade, lhe digo. Quantas vezes ele falou em verdade? Lhe digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Você está vendo? Pegou a visão? Só quem vai entender você, olha para mim, é quem está vivendo com você no mundo espiritual. O mundo não vai te entender. Só quem está vivendo neste calor espiritual, neste fogo espiritual, vai entender. Agora você quer discutir assuntos espirituais com quem é carnais? Você quer levar informação espiritual para quem é do mal? Como é que ele vai te dar informação do que ele não entende, hein? Como é que ele vai te explicar o que ele não entende? Ele vai falar, cara, sai fora, pô. Sai fora disso aí, cara. Isso aí dá ruim. Que papo é esse? Estão falando por aí que tem que ir todos os dias à igreja. Tá doido, só vou domingo. Se eu tenho tempo para vir todos os dias, eu faço o quê? Eu venho todos os dias. Você não come todo dia? Então estão pregando isso daí fora. Que não precisa eu ir todo dia. Mas se eu tenho condição de ir todo dia, o que eu vou fazer? Todo dia. Porque é pro meu bem-estar. Talvez a minha carne não vai gostar. Talvez a minha vontade não é essa. Mas eu vou contra a minha própria vontade. Porque Jesus, ele disse o quê? Aquele que negar pai, mãe, irmão, irmã, etc., por amor a mim, é digno de mim. Agora, se eu nego a voz de Deus para fazer a minha vontade, vocês são dignos das suas próprias vontades. Aí ele diz aí no versículo 20 ainda. Eu vou deixar que a Rose explica do 21 para baixo, a missionária. 20 ainda. Em verdade te digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês transformará em alegria. Amém? Até aqui é o meu discurso. Vocês? Boa noite, hoje é quarta-feira, dia... Senta aqui também. Dia 19 de julho. São 19 horas e 40 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: a tristeza se transformará em alegria. Às vezes é doloroso mesmo a vida com o Senhor Jesus. Você sabia que a vida com o nosso Deus, ela traz dor? Você sabia que quando você se decide a ter um relacionamento com o Espírito Santo, você vai ser rejeitado? Às vezes a pessoa ela acha que pelo fato de ela aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é batizada no Espírito Santo, ela acha que a vida vai se tornar uma vida de maravilha neste mundo. Não. A vida deste mundo é uma vida. A vida com o Senhor Jesus é outra vida. Nós não lutamos por uma pátria visível. Nós lutamos por uma pátria invisível, que é a pátria da nossa salvação.
que é espiritual. Então o mundo ele vai se alegrar com a vossa tristeza. Quando você estiver passando por luta, dificuldade, eles vão se alegrar. E o objetivo do mundo, o objetivo do atrativo deste mundo é o quê? É nos atrair para ele. Porque o mundo não tem prazer que você se distanciou dele. Você acha que o mal, o único receptáculo, o único lugar onde ele tinha paz, entre aspas, refrigério, era o corpo do ser humano? Agora o corpo do ser humano, ele é um templo de quem? Do Espírito de Deus. Você acha que ele vai ficar satisfeito? Não vai. É por isso que nós sentimos dores. É por isso que nós sentimos a repulsa deste mundo. É por isso que nós sentimos a dor. Uma dor que muitas das vezes você tenta explicar, mas não dá para explicar. É uma dor interna. Por que isso? Aí, como nós somos criança recém-nascida, espiritualmente nós perguntamos: por que isto? Poxa, eu estou fazendo tudo direitinho. Por que eu estou sentindo isto? Por que eu estou vivendo isto? É necessário. A dor, ela é necessária para purificar você. A Bíblia diz que Davi, ele disse: foi-me bom ter passado pelas aflições. Foi aí que eu aprendi os seus preceitos, a sua lei. Quando você está sentindo dor, não é uma dor física de um tapa, não é uma dor de você trabalhou muito, é uma dor espiritual, porque você está sendo rejeitado. A mulher, quando ela vai dar à luz uma criança, vocês que é mulheres sabem, que estão presentes e que está me vendo na vídeo, sabe que é uma dor louca, não é? É uma dor que, sei lá, que o quê? Não sei. Só você sabe. Mas depois que a criança sai, a dor acaba e você quer ver o quê? O fruto daquela dor, o fruto daqueles 9 meses, não é verdade? Aí você abraça aquele cabeçudinho, todo cheio de sangue. Aí tu, meu Deus, que lindo. Não é? Aí quando ele começa a crescer, 10, 15, aí aquela dor volta. Não volta ou não volta? Aí ele começa a tomar o que? Maturidade. Ele começa a ter pensamentos próprios. Ele começa a agir segundo o que ele quer. Aí começa a lhe causar dor. É onde você... Vou sair com meus amigos. Aí vai, volta 10 horas, volta 1 hora da manhã e tá lá tu acordado lá. Meu Deus, cadê meu filho? Meu Deus, protege o meu filho. Assim é o mundo com Cristo. O Senhor Jesus, ele preparou os seus discípulos porque ele ia ser o quê? Levado. Ele ia ser tirado. Jesus, ele não veio no mundo para permanecer no mundo. Ele veio no mundo para poder salvar o mundo. Ou seja, as almas que estavam perdidas nos seus pecados, nas suas ignorâncias, nas suas cegueiras espirituais. Então o Senhor Jesus, ele veio com um único objetivo: salvar você. Salvar você da ignorância, salvar você do medo, salvar você da dúvida. Por quê? Porque no Éden não tinha problema. O problema ele surgiu no Éden quando a mulher e o homem quis andar por conta própria. Poxa, cara, você tem 1 milhão de árvores. Posso dizer que tem 1 milhão de frutas por aí pelo mundo? Deve ter, né? Frutas que a gente nem desconhece. Aí Deus fala que não é para você comer uma única fruta. Aí você vai lá,
Ouve uma pessoa que você nunca viu. Olha o problema de você estar dando ouvido a qualquer pessoa. Uma pessoa do nada, tu tá lá dentro do mercado comprando o pão, comprando a comida, uma pessoa do nada chega e te entrega uma mensagem. Poxa, Deus não pode usar a palavra dele não para te entregar a mensagem? Aí vem uma pessoa do nada, estranha, suspeita, meio que duvidoso. Deus causa dúvida quando ele te manda falar alguma coisa. Meio duvidosa, será que eu falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Não é Deus. Quando é Deus, fala prontamente. E te traz uma mensagem, você acaba guardando essa mensagem, e essa mensagem acaba levando você a cometer o quê? Pecado. Foi o que aconteceu com Eva. Eva, ela recebeu uma mensagem. Foi feito para ela uma pergunta em cima da mesma pergunta. E ela deu a resposta do que ela já sabia. Só que a curiosidade que nos leva ao quê? Ao pecado. A curiosidade, ela é um problema muito grande. É que nem nós no telefone. Sempre tem uma imagenzinha que nos traz uma curiosidade. Aí você acaba clicando naquela imagem, te redireciona a um outro lugar, e este outro lugar acaba sendo um lugar atrativo, e é onde você acaba o quê? É pego. Tem uns que peca e consegue se levantar e erguer a cabeça. Tem outros que peca e já não consegue mais levantar como antes. Poxa, não era para ter feito isso. Foi o que eu falei nesta madrugada. Quem viu o vídeo, as 3 horas que eu botei, eu falei nesta madrugada: pecou, meu amigo, já era. Agora tu vai lá e erga a cabeça e continue a caminhada. Não é quando você aprende a andar de bicicleta, você cai e fica caído, não é? Levanta e vai de novo, cai, levanta e vai de novo, até você conseguir se equilibrar e não cair mais. Jesus, ele sabe da nossa caminhada, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que você na tua caminhada pode o quê? Você pode pecar, você pode errar, você pode se desviar da atenção, perder a atenção e você acaba perdendo um momento importantíssimo, que é este momento do Espírito Santo. É um dia que foi preparado para louvar e glorificar o Espírito Santo. É para aqueles que realmente têm interesse em quem? No Espírito de Deus. A vigília é uma exceção, é 4, mas a quarta-feira não é 4 reunião. A quarta-feira ela é o quê? Ela é contínua. Por isso que Jesus, ele disse que do seu interior fluirão rios. Não é um rio, é rios de água viva, ou seja, é uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. E nesse jardim, 4 rios, 4 fontes alimentavam aquele jardim. E essas fontes, ela representava a necessidade daquele lugar. Amém? Amém. E você tem que estar entendido sobre isto. E uma dessas fontes era o rio Tigre, o rio Eufrates. É aonde está
se desvaziando, ele está secando. E isso então quer dizer que está mostrando que o nosso Senhor Jesus está o quê? Está voltando. Tem muita gente que está perdendo a alimentação dessas 4 fontes. Esses rios, eles têm o quê? Eles têm referência material ou espiritual? Espiritual. Por que 4 rios para alimentar um jardim que Deus plantou? Porque naturalmente é necessário. Então, quando você busca uma única vez o Espírito Santo, é necessário, né? Acabou. Não precisa mais, né? 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E olha só o que a Bíblia diz para nós que temos mantido a fé. Está lá em João 16, versículo 16. Olha só o que o nosso Criador ele deixou para nós que tem se sentido triste, tem se sentido rejeitado. Olha só o que ele nos a referência que ele nos deixou. João 16, 16, 16. Vamos no 15. Olha só o que o 15 diz. Tudo o que o Pai tem é meu. E isto eu disse, que o Espírito Santo, tá só Espírito aí, tá? Com letra maiúscula, vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. O Espírito Santo, ele dá testemunho de quem? De si próprio, não é? É? O Espírito Santo dá testemunho de quem? De Deus. Não. O Espírito Santo dá testemunho de quem? Deus é Deus. Jesus é Jesus. Espírito Santo é Espírito Santo. Eu já falei que são pessoas distintas. É um, mas distinto. O Espírito Santo, vamos ler de novo. Tudo o que o Pai tem é meu. Amém? Aqui é referência entre pai e o quê? Filho. Aí vamos lá. Por isso eu disse que o Espírito vai o quê? Receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Amém? Amém. Então ele dá para você o que ele recebeu de quem? O Espírito Santo, ele dá para nós o que ele recebeu de quem? Jesus. De Jesus. Jesus, ele é o quê? Juiz, intercessor, consolador ou advogado? Advogado. Advogado. Juiz é Deus. Juiz é Deus. E o advogado que está lá lutando pela tua causa é Jesus. E quem é que transmite para você o que está acontecendo? O Espírito de Deus. Ele fala, ó, Deus ele vai abençoar. Porque Jesus já transmitiu para ele. Existe uma hierarquia muito bem organizada e controlada pelo poder de Deus. Cada um faz a sua função de forma o quê? Distinta, mas com o mesmo propósito. É ganhar a tua alma. Então aí no versículo 16, o título diz aí:
a tristeza se transformará em alegria. Mas pode uma tristeza se transformar em alegria? Pode sim, pastor. Porque Jesus disse que um casamento não era hora, não estava na hora dele manifestar o poder dele, mas porque a mãe pediu, ele foi lá e fez. E aquele casamento que com certeza estava sem a alegria, só estava sendo um casamento, estava sendo realizado um casamento, mas não estava tendo alegria. A alegria veio no final, aonde Jesus transformou a água em vinho. Amém? Amém. Aí vamos lá agora, vamos para o texto. 16. Um pouco, vírgula, e vocês não me verão mais. Quem eles não vão ver? Quem eles não vão ver? Jesus. Quem você não vai ver por um pouco? A tua resposta. Por um pouco. É necessário que por este momento, por essa ocasião de intervalo de espera, você se mantenha o quê? Firme. Ah, não, eu vou faltar um dia. Não, firme. Mantenha o seu legado firme. Mantenha a sua diretriz firme. Você não pode ser como a onda do mar. Tinha necessidade de quatro rios alimentar um único jardim? Não. Mas tem um propósito. Tem um propósito. É que se você entrar na história de Israel, você vai entender por causa de quê. E hoje o homem está controlando esses rios. Foram criados, como é que é o nome daquele negócio que controla a água? Duto, mas o quê? Mas tem outro nome. Barragens. E ali o homem controla o fluxo d'água. Ah, eu vou liberar um pouco, tantos bilhões de litros cúbicos de água para a Síria, para tal lugar, para tal lugar. Só que o rio começou a desvaziar, porque o homem está controlando este rio. Por que nós desvazeia? Porque nós estamos controlando. Se você deixar o Espírito de Deus controlar você, você não vai desvaziar. Como é que o Espírito Santo ele me controla, pastor? Quando eu começo a fazer os vídeos, quando eu começo a colocar a minha oração lá. Mas quando eu estou controlando, vai desvaziar. Aquela alegria que outrora eu tinha, aquele prazer que outrora eu tinha, ele começa a se desvaziar. Aí eu começo a ficar com aquela cara de carranca. Eu vou, mas não vou com prazer. Eu vou porque minha mãe está mandando eu ir. Porque eu que estou controlando o quê? O fluxo das águas. É por isso que Jesus fala que a tristeza se transformará em alegria. Isso aqui não é palavra de Deus, o título, tá? A palavra de Deus é os versículos. Só que naturalmente o tradutor ele entendeu isso daqui. Aí diz aí, um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco me verão de novo. Mas é necessário que você permaneça o quê? Firme. Por que tristeza, se eu não estou pecando? Por que desânimo, se eu não estou pecando? Porque é necessário. É necessário que o desânimo venha, para que você possa ter motivação de buscar. Se você não busca, você não recebe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com o dedão do teu pé.
Não é? De todo coração. Por que de todo o coração, pastor? Porque é o centro da alma. E muitas das vezes o coração não quer isso, não é? O coração quer ficar em casa. Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar recolhido. Eu não quero ir hoje. Falaram que se eu não quero, eu não faço. Eu não quero. Eu não quero. Não, você quer e vai querer. Você tem que ouvir o que eu falo. Amém? Amém. Tem que ouvir o que o pastor fala. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Porque se eu começar a pregar isto para você, o que vai acontecer com você? Você não vai mais lutar. Você não vai mais ter o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu faço o que eu quero. E quem faz o que quer é porque é movido pelo quê? Pelo coração. Não pelo Espírito de Deus. Amém? Então você tem que ter cuidado, porque tem palavras que às vezes é lançada e quem está lançando vive ela. Pegou a visão? Então você tem que ter, porque Jesus ele falou que você tem que ter o escudo da fé para você rechaçar os dardos que são lançados. O que é um dardo? É uma palavra lançada. É uma palavra pregada. Não me interessa se está no altar. Eu tenho que estar cauteloso e entender o que o meu pastor me ensina. Meu pastor fala que eu tenho que vigiar. A minha missionária fala que eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar atento. É por isso que você não tem que ficar toda hora levantando para beber água, para ir no banheiro, porque senão você não fica atento. Aí você acaba pegando aquela palavra, colocando dentro de você e gerando dentro de você o quê? Dúvida. Amém? Amém. Então nós temos que ter muito cuidado. Não seja Maria vai com as outras. Porque você tem que ter discernimento. Não tem essa. Se eu não quero, eu não faço. Tanta coisa que eu não quero fazer e eu faço. Eu não quero orar 3 horas da manhã. Tu quer? Eu não quero. Eu não quero fazer vídeo 3 horas da manhã. Logo, 3 horas da manhã geralmente não é o clímax do sono? Por aí. Não é? 3, 4, 5? Geralmente nem todo mundo acorda 3, 4, 5. Geralmente acorda 6 horas da manhã. 5 horas da manhã, é a hora que eu estou aqui, meu amigo. E pode ver que eu venho com garra. Pode prestar atenção lá. Com garra. Por quê? Porque nós temos que ter cautela. Aí Jesus ele diz o quê? Virão de novo. No 17. Então alguns dos discípulos discutiram, dizendo uns aos outros: quem vem a ser isto? Que é ele estar nos dizendo um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco me verão novamente. Eu vou para o Pai. Por que Jesus ele vai para o Pai? Porque Jesus não pertence ao mundo. Jesus ele veio aqui para resolver um problema. Jesus é o solucionador de quê? Problema. Ele veio resolver um problema. Esse problema, ele foi criado no jardim do Éden. Então, milênios depois, Jesus ele teve que o quê? Vir para resolver este problema. Mas para ele resolver esse problema, ele era necessário que ele sofresse. Para que ele viesse resolver esse problema, era necessário que ele caísse na mão dos homens. Para que o sacrifício dele viesse ser o quê? Perfeito. Ele não ousou usar os poderes dele para poder o quê? Se defender. Ele era guiado exclusivamente pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Aí ele diz aí no versículo
18. E disse: quem venha a ser isto um pouco? Pera lá, eu estou com o Senhor Jesus 2 anos. Era uma faixa de 2 anos isso aqui, né? Que estava perto do jardim, da oração sacerdotal. Vamos botar 2 anos, né? Os estudiosos que sabem, deixa que eles saibam isso, né? Vou te dar uma referência aí para você entender melhor. Jesus já estava um período bom com os seus discípulos, mas os seus discípulos ainda não tinham espiritualidade para entender as coisas. É por isso que foi necessário que eles ficassem em Jerusalém para o quê? Comer caqui, comer aipim, ser o quê? Batizados. Porque era a única forma de o quê? Eles lembrar. Não é nós que sabe, nós lembra. Quando você está aqui discussando, você não sabe tudo. É o Pai através do Espírito Santo que faz você o quê? Lembrar. Aí abre a boca que ele enche. Enche como? Como é que ele enche? Não. Ele vai botando pensamento em você, você vai lembrando, você vai olhando rosto por rosto e você vai ter discernimento do que fala. É por isso que vocês ficam na frente do pregador. Prega para uma pessoa que está descosta. Não tem como. Quando você não tem ninguém, você está pregando em uma rádio, você está pregando pela fé. Você não está vendo? Mas como é que você consegue ter tanto discernimento para falar? Porque é o próprio Espírito Santo que vai te dando a palavra. Quando você rejeita esses momentos que Deus deu para vocês, que nem ninguém dá, pastor nenhum vai dar isso para ninguém, para poder fazer uma oração pelos patrocinadores, uma das partes mais sérias que tem na instituição, os dizimistas. Deus entregou isso na mão de cada um de nós para a gente orar. Isso significa que o pastor e a missionária não trabalham só. Ele trabalha com os seus voluntários, os seus discipulados. E quando você deixa de colocar uma mensagem lá, quem perde é você. Porque a Bíblia diz o quê? É dano que se recebe. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais eu me envolvo com Deus, mais eu entendo Deus. Quando eu começo a me afastar de Deus, eu passo a não entender Deus. Qual foi o problema de Adão e Eva? Eles começaram a se afastar de Deus. Então eles conseguiram entender uma serpente falando. Se uma cobra vir falar contigo, tu vai pegar o quê? Um pedaço de madeira e vai espantar ela, né? Não pode nem falar que mata, porque senão ele vem prender você aqui, né? Você vai espantar ela com uma madeirada, né? Imagine uma cobra falando contigo: ô Andrew, vamos jogar bola. Não tem o Espírito, não tá dando mais ouvido ao Espírito Santo. Vamos! Aí começa a ficar com aquela cara de carranca, não sabe por que tá assim, ó. É assim mesmo. Aí vai apagando, apagando. Daqui a pouco tá xingando, daqui a pouco tá brigando, daqui a pouco tá respondendo a mãe. Aí já não tem mais prazer. Daqui a pouco vem a depressão, a tristeza, a angústia. Tudo de novo volta. Aí é muito mais difícil tirar. Porque quando volta, volta pesado.
Jesus ele disse, quando um mal sai, um problema sai, problema é geralmente, muitos dizem que não é, mas todos os problemas geralmente é de ordem espiritual. 99% é de ordem espiritual. Até o que você pensa que é normal é de ordem espiritual. Porque quando você abre uma porta, se eu deixar esse livro aberto durante 1 ano, essa folha aqui vai continuar branca? Vai ficar amarelada e cinzenta. Mas se eu deixo ele aqui 1 ano fechado, quando eu abrir, pode ser que as bordadinhas dela fiquem amareladas, mas dentro a folha vai continuar o quê? Branca. É por isso que quando você abre uma porta, o mal entra. É por isso que o homem está controlando o rio Eufrates. Ele está secando porque está havendo um controle humano, mas por permissão divina. Porque Deus já tinha falado que o rio ia o quê? Secar. Um rio que